Olá, me chamo Eduardo Mesquita, meu grupo é composto por mim, pelo João Cernichiaro e pelo Matheus Pedroso. O nosso grupo buscou tratar então sobre a gestão de risco no futebol. O nome do nosso projeto é Projeto Esportivo Clube do Comércio São Jerônimo. Partindo então para a contextualização, nosso projeto então busca realizar atividades específicas voltadas para a formação dos atletas, com foco nos fundamentos do futebol e na preparação física. Essas atividades, elas visam o aperfeiçoamento dos atletas do projeto, buscando a melhora no desempenho deles para que eles estejam capacitados para atuar no futebol profissional. Durante os treinamentos, os atletas eles estarão sujeitos a alguns riscos medianos, como arranhões, torções, entorses e lesões musculares. No entanto, nós não vamos aceitar riscos mais graves, como fraturas, luxações, brigas e atitudes de preconceito. Agora, em relação aos envolvidos na realização das atividades, serão cerca de 4 professores com capacitação curricular adequada para orientar os atletas, que eles vão estar coordenando cerca de 30 atletas por treino. Os atletas eles terão entre 9 e 20 anos, e as categorias vão ser divididas conforme a idade deles. As atividades elas acontecerão no gramado de futebol do projeto, mas em caso de chuvas fortes, as atividades e os treinamentos elas vão ser programadas para a quadra coberta de futebol 7. Os treinos eles vão ser realizados de segunda a sábado, a partir das 2 horas da tarde, com cada categoria tendo 3 treinos por semana, com duração máxima de 2 horas por sessão. As atividades elas ocorrerão de forma presencial, com os professores tendo contato direto com os atletas. Estarão disponíveis também recursos como materiais esportivos, por exemplo, cones, estacas, escadas de agilidade, barreiras de saltos e bolas. Os uniformes de treinos também vão ser fornecidos aos atletas e também terão protetores solares para a proteção dos atletas. Partindo para o próximo passo, que é a identificação dos riscos, nós analisamos cerca de 20 riscos, mas aqui nós listamos apenas alguns principais que nós achamos como os principais do futebol. Primeiro, temos as lesões musculares, elas são ocasionadas por baixa capacitação física e elas requerem um reforço muscular como forma de prevenção. Já as torções, elas são causadas por divididas ou desníveis no gramado. Recomenda-se limitação nos treinos e atenção no terreno. As fraturas são algo muito recorrente também no futebol e elas podem ocorrer por quedas ou divididas fortes. É necessário ter cuidado redobrado nessas situações. Brigas também, elas são originadas por provocações ou desentendimentos durante a partida e elas devem ser totalmente evitadas e monitoradas pelos professores também, para que isso não ocorra. Preconceito também, nos últimos tempos, tem sido muito recorrente no futebol, então nós resolvemos listar ele aqui como importante. E eles podem ocorrer em discussões ou brigas também durante os jogos ou até mesmo nos treinos. E eles precisam ser combatidos com rigor. Partindo para os próximos, temos as concussões e lesões na cabeça. Elas são ocasionadas por cabeçadas com a bola ou até mesmo com outros atletas. É importante que a técnica nesse momento ela seja ressaltada, aos atletas, ela seja repassada aos atletas a técnica correta para que eles não se lesionem ao cabecear a bola. Também temos o estresse emocional, que ele é provocado por pressão, por resultados, o medo de falhar ou a exposição constante. Temos também problemas cardíacos, como arritmias ou insuficiência, e eles podem ser agravados pelo esforço físico intenso. Outro é a depressão, é o decorrente da pressão também pelo desempenho, as lesões, a rotina intensa e a falta de apoio emocional. Então é importante sempre estar atento aos atletas para que eles não apresentem níveis de depressão. Partindo para o último, nós temos a desidratação, que é devido à perda excessiva de água e eletrólitos pelo suor em treinos intensos. Então é sempre importante os professores estarem atentos ao nível de hidratação dos atletas. O próximo passo do projeto, então, foi a análise dos riscos. Nós realizamos, então, essa análise através de uma tabela, onde nós listamos os riscos, as suas probabilidades e as suas consequências. Temos alguns exemplos aqui que podemos citar, como as lesões musculares, colocamos como probabilidades ocasionais e as consequências moderadas a reduzidas. Torções botamos como ocasional, reduzida.
as fraturas como improvável e as consequências críticas, as brigas botamos como probabilidade ocasional e as consequências como críticas. Os preconceitos também botamos como improvável e as consequências como críticas. Temos também as concussões e lesões na cabeça. Botamos como improvável a probabilidade e as consequências entre crítica e moderada. O estresse emocional listamos como ocasional e as consequências moderada. Temos também problemas cardíacos, botamos como improvável, mas as consequências são críticas. A depressão. Nós listamos a depressão conforme a faixa etária dos atletas. Então, botamos improvável para atletas com idade abaixo de 12 anos e botamos como provável para atletas com idade acima dos 12 anos, pois os atletas mais velhos eles possuem maior pressão durante os treinamentos e também durante os jogos. Então, possui essa diferença entre as idades. Então, nós preferimos listar assim. E referente às consequências, botamos como crítica para os atletas abaixo de 12 anos e catastrófica para os atletas acima de 12 anos. Temos também a desidratação como um outro exemplo. Botamos a sua probabilidade como frequente, porque os casos de desidratação dentro do futebol são grandes. E as consequências nós botamos como crítica a moderada. O próximo passo do projeto, então, foi a avaliação dos riscos. Nós listamos os riscos e as suas categorias, que vão de 1 até 4. O exemplo das lesões musculares, botamos como categoria 2 e 3. As torções, botamos como 2, categoria. As fraturas, botamos como categoria 3. As brigas e os preconceitos, nós listamos como categoria 3 também. As concussões e lesões na cabeça nós listamos como categoria 2 e 3. O estresse emocional nós listamos como categoria 3, juntamente com os problemas cardíacos, que também foram listados como categoria 3. Temos também a depressão, que conforme já foi dito, para crianças abaixo de 12 anos, nós listamos como categoria 3, e para crianças acima de 12 anos, nós listamos como categoria 4. Já a desidratação, que é outro exemplo importante que nós trouxemos aqui anteriormente também, nós listamos como categoria 3 e categoria 4. Aqui nós temos então um exemplo das tabelas que nós utilizamos como auxílio na construção da análise e da avaliação dos riscos. Nessa primeira tabela, nós temos as probabilidades e as consequências. As probabilidades, elas vão desde remota até frequente, sendo remota um nível mais baixo de probabilidade e frequente um nível maior. Já as consequências, elas vão de insignificantes até catastróficas. Então, sendo insignificantes um nível mais baixo e catastrófica um nível mais alto. Já na outra tabela aqui embaixo, nós temos as categorias, onde elas vão de riscos reduzidos até riscos extremos, sendo riscos reduzidos, riscos mais leves, e riscos extremos, riscos mais altos, né? E aqui ao lado nós temos os procedimentos que devem ser feitos para cada categoria. Partindo então para o tratamento dos riscos, nosso primeiro exemplo são as lesões musculares. Para reduzir as probabilidades, então, nós listamos realizar treinamentos de força específicas, reduzir cargas muito elevadas de treinamento durante a semana, então é importante que os treinadores estejam atentos às cargas físicas dos atletas, realizar também a avaliação física regular dos atletas e também o aquecimento adequado. Para reduzir as consequências, conduzir o atleta a um treinamento de fisioterapia é importante e também realizar massagem no local caso seja possível. E para eliminar as fontes de riscos, nós iremos então fazer uma avaliação física regular dos atletas e também fazer o uso do aquecimento adequado, pois é muito importante. Olá, me chamo João Cernichiaro e darei sequência ao tratamento dos riscos. Para reduzir as probabilidades de torções, pensamos em treinamento voltado para o equilíbrio, uso de calçado apropriado, evitar treinamentos em que o campo está em condições irregulares. No caso, se os professores perceberem que o campo não está de uma maneira
boa para a prática do esporte, iremos trocar o local do treino. Para reduzir as consequências, nós pensamos em imobilizar e aplicar gelo imediatamente. Caso aconteça uma torção, imobilizar e aplicar gelo imediatamente. Para eliminar as fontes de risco, evitar treinamentos em que o campo está em condições irregulares, entra no mesmo caso que foi citado agora há pouco. Falando sobre as fraturas, reduzir probabilidades. Instruções voltadas para evitar quedas e choques. Exigir baixa intensidade em divididas de bola entre atletas no treino. Para reduzir as consequências das fraturas. Atendimento imediato e imobilização do membro fraturado. Falando sobre atendimento imediato, é porque teremos algum médico disponível no local, então ele poderia já entrar com atendimento na mesma hora, caso aconteça alguma fratura. Para eliminar fonte de risco, exigir baixa intensidade em divididas de bola entre os atletas no treino. Brigas. Para reduzir as probabilidades de brigas, utilizaremos as seguintes formas de contenção. Instruir os atletas a terem espírito de equipe, promover o respeito entre os atletas. Para reduzir as consequências, afastar os atletas envolvidos e aplicar medidas disciplinares. E para eliminar a fonte de risco, estabelecer punições claras para esse tipo de comportamento. Ou seja, caso aconteça alguma briga, ou antes mesmo de acontecer, nós já teremos deixado bem claro quais serão as punições que levarão caso algum atleta tenha esse tipo de comportamento. Os preconceitos. Reduzir a probabilidade dos preconceitos é instruir os alunos a terem espírito de equipe, promover o respeito entre os atletas, palestras sobre como evitar os preconceitos, reduzir consequências, aplicar medidas disciplinares, instruir todos os atletas, mesmo os não envolvidos, com medidas disciplinares, eliminar fontes de risco, estabelecer punições claras para esse tipo de comportamento, concussões e lesões na cabeça. Para reduzir as probabilidades, pensamos em utilizar as técnicas corretas para realizar os cabeceios, evitar divididas em que a bola está no alto, evitar choques nos treinos, instruir os atletas a baixarem a intensidade em divididas em que a bola está no alto, reduzir consequências, avaliação médica imediata, avaliação neurológica, repouso, evitando adormecer logo em seguida do ocorrido, eliminar fonte de risco, evitar choque nos treinos, instruir os atletas a baixarem a intensidade em divididas em que a bola está no alto. Estresse emocional. Para reduzir as probabilidades, usaremos ambiente acolhedor e saudável, apoio psicológico, evitar pressão excessiva nos atletas, motivar os atletas nos treinos e jogos. Para reduzir as consequências, psicoterapia esportiva e acompanhamento com psicólogo semanalmente. Para eliminar as fontes de risco, evitar pressão excessiva nos atletas e motivá-los durante os treinos e jogos. Problemas cardíacos. Para reduzir esses problemas, nós usaremos os seguintes pontos: exames cardiológicos regulares durante e entre as temporadas, triagem pré-campeonato e monitorar os níveis cardíacos nos jogos. Para reduzir as consequências, usaremos o atendimento médico emergencial e o socorro com desfibrilador. Para eliminar as fontes de risco, será usado a triagem pré-campeonato e monitorar os níveis cardíacos nos jogos. Ou seja, os atletas terão equipamentos junto ao seu corpo durante a partida, onde os professores poderão monitorar seus níveis cardíacos. Falando sobre a depressão, para reduzir as probabilidades de depressão, utilizaremos os métodos como ambiente acolhedor e saudável e apoio psicológico. Para reduzir consequências, acompanhamento médico será utilizado juntamente com encaminhar o atleta a um profissional, psicólogo ou psiquiatra, reduzir os níveis de exposição e pressão durante os treinos e jogos. Para eliminar as fontes de risco,
será utilizado o método como reduzir os níveis de exposição de pressão durante os treinos e jogos. Bom, ainda falando sobre a parte de tratamento dos riscos, agora sobre desidratação, para reduzir as probabilidades, nós buscamos hidratar os nossos atletas antes, durante e após o treinamento, estimulá-los a se hidratarem não só no treino, mas também fora. Então, criar uma rotina de hidratação, de estimulação contínua. Para reduzir as consequências, a gente procura sempre repor os líquidos e sais minerais, juntamente com acompanhamento com o nutricionista esportivo. Então, a gente busca dar sempre Gatorade, que é uma bebida que tem bastante sais minerais, glicose, consegue repor o que o atleta está perdendo durante o treinamento. E para eliminar as fontes de risco, o acompanhamento com o nutricionista ele é fundamental, a gente tem um trabalho integrado com eles. E as etapas complementares ali na parte da comunicação, o projeto busca sempre utilizar o WhatsApp, o Instagram, para ter interação com os demais participantes, além dos professores, claro. Tudo isso ocorre para que a comunicação e a interação entre todos os participantes do projeto seja de fácil acesso para todos, professores, alunos, pais ou quem venha a desejar saber sobre, o que torna a comunicação muito mais efetiva e rápida. As mídias sociais são grandes alavancas nesse sentido. Sobre monitoramento e revisão, o objetivo é sempre estar atento às mudanças que irão ocorrer durante o passar do tempo, pois os planos de gestão de risco não permanecerão iguais. Então, é sempre se atualizando, saber e adequar cada vez mais os planos de gestão de risco. É de extrema importância que os professores envolvidos no projeto estejam sempre atentos para pensar em novos métodos e controlar os riscos, os possíveis novos riscos que surgem. Na parte de registro e relato, durante o treinamento são feitos filmagens e exercícios específicos, e em jogos coletivos, dessa forma, é mais fácil dos professores relatarem informações da prática para os coordenadores. Desse modo, a facilidade em encontrar novos riscos e elaborar novos métodos é muito maior, pois os riscos encontrados estarão registrados nas câmeras, poderão ser revistos e aprimorar e vão nos permitir aprimorar cada vez mais os nossos processos. Sobre os planos de resposta de emergência, ter total ciência das capacidades e limitações dos envolvidos. Então, ter a inteligência, a perspicácia de entender que cada atleta é diferente, ele tem as suas limitações, ele tem as suas individualidades, capacidades, e nada adianta, nosso projeto nunca vai ser tão especial, tão diferente se a gente não entender isso. Conhecimentos detalhados dos locais de treinamento e jogos, então, da mesma forma que os atletas não são os mesmos, cada local não é o mesmo, então a gente tem que sempre fazer um plano específico para o local. O desenvolvimento de competências de primeiros socorros, então sempre ficar atento aos primeiros socorros, conhecer os contatos de atendimento médico, então número de emergência, número da polícia, de bombeiros, enfim, do que nós precisarmos. Procedimentos eficientes de comunicação, então sempre estar ali, ver o que é mais viável para o momento, se é o WhatsApp, se é Instagram, se é Google Meet, se é mudar o jeito da fala com determinado atleta, com determinada pessoa. Monitoramento meteorológico para treinos e jogos, então sempre buscar fazer adaptações
quanto ao clima que vai estar, quanto ao tempo. A comunicação direta com o hospital de referência próximo ao local do projeto. Então, nosso projeto ele sempre busca ter base perto de um hospital, para caso ocorra alguma situação. Planos de evacuação em treinos e jogos, que são trabalhados aí com os nossos atletas e com os profissionais. Ter sempre presente nos locais de treinamento um médico especializado, juntamente com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta e o médico são essenciais em todo o projeto, assim como outros pilares, mas eles são, assim, alicerces do nosso projeto. Obter materiais de emergência próprios, como desfibriladores, kit de primeiros socorros e kit de oxigênio. A orientação em caso de lesões graves dos jogadores. Avaliar rapidamente a situação do atleta e determinar a gravidade da lesão. Então, sempre ser o mais rápido possível nessa questão, até para dar um feedback ao jogador, ao atleta. Então, sempre ser claro, ser franco e buscar ter paciência para lidar com essa situação. Então, ligar, solicitar o apoio de serviço de emergência, buscar ali dar o feedback inteiro para o atleta, que é muito importante. Ainda sobre evacuação em caso de acidentes nos locais de jogos, implementar os procedimentos de evacuação, realizar o procedimento rapidamente, de forma organizada. Então, no momento de crise ali, de evacuação, o mais importante é a paciência, é a evacuação de forma organizada, porque senão alguém fica para trás, alguém vai acabar se machucando. Então, o objetivo é sempre de forma calma, organizada. E quando a gente diz organizado, não quer dizer que vai demorar muito. Não, é organizado seguindo padrões. Acalmar os envolvidos e obter o máximo de controle da situação. Sobre a comunicação, determinar um único porta-voz no momento de passar a informação aos demais presentes. Então, sempre determinar uma pessoa para passar as informações, até para não ter um certo desvio, talvez um êxito. Será que é mesmo ele que está falando? Então, sempre buscar ser muito claro. Manter uma comunicação transparente e objetiva com as pessoas no local. Então, é sempre manter o mais perto, próximo possível as coisas, ser mais objetivo. Os profissionais realizarão mensalmente treinamentos em relação às ações em momentos de crise e envolver os profissionais de saúde do projeto na tomada de decisão para eliminar a crise. Então, os profissionais da saúde no nosso projeto são o pilar principal. Eles são o que vai gerir o nosso projeto com totalidade. Sobre serviços de saúde e segurança, manter o contato frequente com órgãos de saúde e segurança, solicitando para que esses estejam sempre presentes em eventos como jogos ou peneiras. Então é essencial para a saúde do projeto, para o envolvimento completo, para, enfim, ser o diferencial do projeto, esse envolvimento. Revisão dos procedimentos e análise do ocorrido, analisar com calma e detalhadamente as possíveis causas do ocorrido assim que a situação estiver controlada. Registrar informações importantes, como depoimentos e tomadas de decisão, e atualizar os planos com novos métodos, a fim de eliminar os fatores de risco que levaram a esse incidente. Sendo assim, riscos semelhantes irão ter um maior controle e os planos irão funcionar de forma mais efetiva. Então, a palavra-chave para esses momentos de análise é calma, ter o discernimento do que aconteceu e buscar sempre não perder a calma. Então é sempre desmembrar bem o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e como poderíamos ter evitado, e a partir daí trabalhar.